Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar de um assunto que a gente está ouvindo falar todos os dias, né? Principalmente nesse mês de setembro, e que eu vejo assim que muitas pessoas estão se preocupando com o tema. Isso é muito bom. É muito importante a gente falar sobre o tema, mas eu gostaria de passar também algumas dicas de algumas coisas que eu tenho visto na internet, no Zap, no próprio Facebook, né? Existem algumas frases que a gente fica meio assim. Por exemplo, uma frase que eu estou vendo assim que está se disseminando muito, que é a seguinte frase: se precisar conversar, eu estou aqui, né? Venha que a gente conversa, né? Venha falar. E aí, o que eu quero dizer é o seguinte: é muito importante, sim, a pessoa se colocar à disposição para atender uma pessoa que está em um sofrimento, né, de ordem mental muito grande mesmo. Mas é importante também, no momento que você se predispor a ouvir, saber o que você vai fazer com aquilo que você vai ouvir. Porque só ouvir pode até dar um alívio momentâneo para o cliente, né? Para aquela pessoa que está te procurando, mas não vai tirar ela do sofrimento, não vai tirar ela da ideação. Então, só para a gente ter uma ideia, Aaron Becker, que ele fala sobre a teoria cognitiva da depressão, ele tem uma frase que eu acho bastante legal. Porque, por exemplo, você pode ouvir essa pessoa e dizer para ela, por exemplo: ah, mas você é mais forte do que isso, você vai sair dessa, cadê a sua fé? Qualquer uma dessas frases pode desencadear, quase não sai a palavra, desencadear a elaboração suicida. Porque a partir do momento que você fala isso, ela já começa a achar que você a está julgando e está achando que ela é fraca. Ela vai achar que você está dizendo que ela não tem fé. E não tem nada a ver com fraqueza, com falta de fé. Se assim fosse, os evangélicos, né, aqueles que frequentam a igreja, não se suicidavam, e eles se suicidam. Se assim fosse, o pastor não se suicidava, e ele se suicida. Se assim fosse, os padres não se suicidavam, eles se suicidam. Se assim fosse, os espíritas ou qualquer um outro religioso, ele jamais iria partir para uma tentativa de suicídio ou mesmo para o próprio suicídio, né? Então, a gente tem que ver a ideação suicida como uma doença, ou pelo menos como comorbidade, ou mesmo como um sintoma de uma doença. Você tem que ver de uma dessas três maneiras. Então, quando você diz para o outro que nada, você é forte, você tem fé, você pode estar mostrando para ele que ele não tem nada disso. E a partir daí, ele pode vir a cometer o suicídio. Então, a escuta é muito importante. Mas você tem que saber como escutar e, principalmente, a primeira coisa que você tem que fazer é direcionar esse indivíduo para um profissional da área de saúde mental, certo? E por que eu digo isso? Porque, segundo Aaron Becker, ele diz o seguinte: o terapeuta estará em melhor posição para selecionar técnicas apropriadas. Então, quando ele vem para o terapeuta, ele não vem para conversar. Ele vem para que a gente trabalhe algumas técnicas para tirar ele dessa situação. Dependendo da gravidade, possa ser até que ele precise de um psiquiatra para o uso da medicação, certo? Então, as técnicas apropriadas e efetivas para lidar
com este problema específico. No entanto, nenhuma estratégia anti-suicida tem utilidade a menos que o terapeuta seja capaz de detectar e avaliar o grau de intencionalidade suicida. Ou seja, existem alguns terapeutas, né, que não conseguem identificar e não conseguem trabalhar com esse suicida. E olha que o terapeuta, ele estudou, né, para ver todo esse processo da saúde mental. Não sou eu que estou dizendo, é Harold Becker, na página 151 deste livro. Quem é Harold Becker? Ele é um psiquiatra norte-americano e ele é professor emérito de uma faculdade na Pensilvânia. E ele é um doutor na área, principalmente da terapia cognitiva, né? E ele tem esse livro, Terapia Cognitiva da Depressão, onde ele dá uma pincelada sobre a questão do suicídio. Então, na página 151, a gente encontra técnicas específicas para o paciente suicida. Então, o suicídio não é frescura, como eu já vi, estou achando ótimo, né, esses panfletozinhos que estão sendo compartilhados. Não é frescura. Suicídio não é tentativa de suicídio ou ideação suicida não é falta de fé, não é falta de Deus e não é fraqueza. É uma doença e deve ser tratado como tal. Então só vamos ter esse cuidado. Eu tive a oportunidade de acompanhar um suicídio. Aliás, acompanhar um suicídio não. Acompanhar uma família de uma pessoa que tinha se suicidado aqui em Monte Santo. E ouvi muita coisa, né, das pessoas que falaram, dos sinais que ele deu, que ali era um pedido de ajuda, claro. E me chamou muita atenção uma pessoa da área de saúde, mas não é da área de saúde mental, mas que a pessoa disse assim: poxa, a semana passada eu sentei com ele, conversei tanto e achei que ele estava bem melhor. Quer dizer, em menos de 8 dias depois ele foi lá e cometeu o suicídio. Então, a conversa, por mais positiva que ela seja, ela pode até ajudá-la ali, momentaneamente. Mas na hora que o indivíduo chega em casa, a ideia volta com força total. Por isso a importância do acompanhamento dos profissionais de saúde mental e principalmente de profissionais que estudam a fundo a questão do suicídio. Né? Existe até a terapia multimodal, que eu vi um pouco sobre isso nos Estados Unidos e achei assim também muito, muito interessante, né? E aí na terapia multimodal, que é nesse livro aqui, ó, Manual de Técnicas de Terapia e Modificação de Comportamento. Esse é um assunto tão sério que a gente não pode trabalhar com achismo. Porque a psicóloga Mary Euldes acha. Não, eu não acho nada. Eu estudo, eu vou nos livros, eu vou em busca, eu participo de pesquisas, exatamente para ter o embasamento científico. Então, nesse livro, ele diz o seguinte, na página 629, para quem tiver o livro, ou uma colega minha que queira pesquisar, né? O termo multimodal refere-se ao ponto de vista em que os processos emocionais surgem como dimensões discretas, mas inseparáveis: comportamento, afeto e pensamento. Então, ele fala muito sobre essa questão, né, da intervenção, de que a gente tem que ver o outro como um ser biopsicossocial. Né? Ele faz parte de uma sociedade, ele faz parte de um grupo, ele tem as suas próprias ideias, né? Que são ideias que a gente vem absorvendo desde criança, e ele também absorve muito de tudo aquilo que ele ouve a todo momento. Então, para desconstruir algumas ideias, não é fácil. Não é fácil. Então, não é em uma conversa que vai se resolver isso. Então, novamente eu repito, se abra para ouvir esse cliente.
se abra para entender o que está acontecendo com ele. Mas antes de emitir qualquer tipo de opinião, encaminhe para um profissional que tenha a possibilidade de efetivamente trabalhar com técnicas que possa ajudá-lo, certo? E aí, a gente vai um pouquinho mais longe e vê no livro Suicídio e Depressão, né, atualizações, de Maclean Nunes Batista, que inclusive foi meu professor na faculdade, né? Na época ele já era doutor na área da psicologia e é uma pessoa, como ser humano, simplesmente fantástico, né? E ele fala sobre uma coisa que a gente implantou no CAPES em Santa Luz, né? Inclusive algumas pessoas ainda diziam assim: a Meriudes inventou moda, porque não existe esse negócio do paciente da entrada no hospital e ter que chamar o CAPES, ter que chamar a saúde mental para poder dar um suporte, né? Eu não inventei. Se alguém inventou, foi o Dr. Maclean. E eu só adaptei para a nossa realidade, porque eu sei que funciona dessa maneira, né? Então, quando ele fala aqui na página 30, deixa eu ver como é o título do capítulo que ele fala. Pesquisas de suicídio no Brasil. Aí na página 30, ele fala sobre tratamentos e aspectos preventivos. Segundo Nunes, que aí já é um outro autor que ele está citando, os profissionais de saúde mental deveriam estar preocupados em ocupar o espaço entre o atendimento de casos de tentativa de suicídio no Hospital Geral, não foi Meriudes que criou isso, o acompanhamento desses casos e o encaminhamento ou acompanhamento após a alta hospitalar. E esse trabalho foi muito importante, por quê? Porque a gente teve possibilidade de fazer o estudo que nós apresentamos no congresso em São Paulo e também deu respaldo para que a gente tivesse a oportunidade de participar em estudos aqui no Brasil e fora do Brasil, né? Então, quando a orientação que a gente deu e que a gente colocou na porta mesmo, onde os médicos atendiam, colocamos no conforto dos médicos, né? Alguém deu entrada com tentativa de suicídio, ou mesmo já morto, né, pelo suicídio, que fosse avisado a algum profissional do CAPES, né? E podia ser qualquer hora do dia ou da noite, a gente ia até lá. E aí a gente fazia também um acompanhamento com essa família, porque todo mundo esquece do sofrimento da família onde aconteceu uma situação dessa, né? A sensação de culpa, a sensação de que poderia fazer alguma coisa e não conseguiu, e etc, né? Então a gente sempre procurava dar esse suporte para alguns familiares. E ainda fazemos isso de maneira esporádica, mas fazemos, porque agora eu já não tenho tanto acesso a esses dados. Mas foram esses dados também que ajudaram a gente a ter uma ideia do quantitativo de suicídios em Santa Luz, que é altíssimo, mas também não é tão diferente em Monte Santo. Eu tenho acompanhado um pouco, né, essas histórias que vêm chegando, né, e venho percebendo que é uma realidade da nossa região, né, é uma quantidade grande, não é aquela quantidade que se passa mundialmente, uma estimativa de 5,6, de 6,2, não, é muito, mas é muito maior. Quando a gente faz uma pesquisa de campo, a gente percebe que a quantidade é simplesmente estrondosa, né? Então a gente fazia isso. Então quando o paciente chegava, tanto o pessoal da enfermagem ou mesmo o médico, eles ligavam: olha, chegou uma pessoa aqui com tentativa de suicídio. Então, a partir desse momento, o CAPES se responsabilizava por essa pessoa. Já ia até o hospital, via todo o procedimento que estava sendo feito. Se o paciente precisasse ficar em observação, dependendo da gravidade, né, ficava, e a gente acompanhava. Ia várias vezes no hospital e estava ali, sempre em contato com a enfermagem, com a equipe médica, né, para saber a evolução. E aí chamava também a família para conversar, para que a gente soubesse como foram os sinais dados,
o que aconteceu, qual foi o fator desencadeante, né? E isso ajudou muita gente e ajuda muita gente, né? E a partir do momento que esse indivíduo tinha alta, ele já era encaminhado para que a gente fizesse esse acompanhamento via CAPES no primeiro momento e depois para o psicólogo clínico para dar continuidade. Mas esse cliente, ele era sempre acolhido, sempre, em qualquer situação que ele estivesse. Então isso muda muito a realidade, né, dessa situação que é extremamente crítica. E são projetos que não custa tanto, são projetos que ajudam e preparam, né, os indivíduos que estão ali para auxiliar esta pessoa que vem de uma história, né, e principalmente que vem chegando num sofrimento muito, muito, muito grande. E que a gente, a partir do momento que faz uma escuta, e fazer uma escuta não é conversar, a nossa escuta, quanto profissional de saúde mental, é uma escuta especializada. A gente consegue ler nas entrelinhas. O paciente diz uma coisa, mas o corpo dele diz outra. O paciente fala algo, mas o olhar dele está dizendo outra coisa. Então a gente tem todas essas técnicas que nos ajudam a identificar até onde esse pensamento, essa ideação, ou mesmo se já há a elaboração ou não. Então é importante que a gente tenha essa ideia e que a gente procure de alguma maneira sempre encaminhar para um profissional, né, especializado na área. Um outro estudo que está sendo feito, e isso também eu tive a oportunidade de ver nos Estados Unidos, relacionado com as armas. Por exemplo, a gente está ouvindo muito aí, né, a possibilidade da liberação para que todos os cidadãos tenham condições de ter uma arma em casa. Nos países que é liberado, o índice de suicídio é muito grande por arma de fogo. Agora você imagine se todo cidadão tiver uma arma em casa e de repente ele tem uma ideação suicida, e é uma das armas, vamos dizer assim, ou da técnica mais rápida, e que na maioria das vezes não tem tempo para se fazer quase nada por este cliente. Então é bom a gente repensar até onde a gente tem que armar mesmo as pessoas, ou educar essas pessoas para que ela tenha possibilidade de gerir a sua vida e o outro também de gerir a sua vida sem precisar usar da violência. Então, quanto profissional da área, eu acho uma das coisas mais perigosas a gente entregar a arma na mão de um indivíduo e a gente não vai saber o que é que ele faz com isso. E isso está aqui nesse livro de André Trigueiro, Viver é a Melhor Opção. Tem um capítulo, vou dizer na minha página, na página 105, onde ele diz que nos locais aonde os países aplicaram leis mais restritas ao uso das armas, como Austrália, Nova Zelândia, Noruega, Reino Unido e Canadá, se constatou a redução das taxas de suicídio nesse país. Então, é importante, é muito importante a gente saber que a incidência de suicídio é alta justamente nas famílias que possuem armas de fogo. Não são palavras minhas, são palavras de André Trigueiro, né, que são estudiosos do assunto. Então, é claro que o profissional, mesmo ele sendo da saúde mental, ele não pode fazer nada sozinho. Ele precisa da ajuda da família, ele precisa da ajuda do grupo religioso que esse sujeito faça parte, né?
se não faz parte de um grupo religioso, a gente tenta perceber em que é que ele acredita, né, para reforçar um pouco mais essa crença. A gente conta também com a proximidade dos amigos, porque esses amigos podem em algum momento tirá-lo de casa, né, para sentar na praça, para ver o movimento, né? A gente conta principalmente com a ajuda dos nossos colegas da saúde, que não são da saúde mental. Chegou um indivíduo desta maneira, com pensamento suicida, ou que já teve uma tentativa de suicídio, que normalmente na primeira tentativa nem sempre ele consegue, mas na segunda ele já sabe como vai fazer para conseguir, porque ele também já sabe como é que